Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. Não dá nem vontade de começar a aula, né? Essa aí foi Tchau Tristeza do Ivan Lins. Aliás, é um bom título, né, pro momento aqui que a gente tá vivendo, né? Todo mundo aí, um pouquinho down, né? Vamos lá, né? Nossa última aula, aula 14. Então vamos lá. Finalzinho da aula 13. Ah, na verdade, até eu lembrei que eu tinha pulado o finalzinho da aula 13, quando eu tava, última vez que eu, último vídeo que eu gravei, mas é porque de fato as coisas que ia falar no finalzinho da aula 13 a gente ia usar mesmo aqui na aula 14. Então vou falar agora aqui nos melhores momentos da aula 13, tá bom? Eu tinha pulado aqui o finalzinho da aula 13, mas a gente vai ver aqui o que faltou ver. Deixa eu só aumentar aqui o view. Tá. Então distância, né? A distância de um vértice S a um vértice T é o menor comprimento de um caminho de S a T, tá? Se não existe caminho de S a T, a distância é infinita. Então, por exemplo, a distância entre de 2 a 5 é 4. Então vamos ver aqui, ó, do vértice 2 para o vértice 5. A gente está contando o número de arcos, né? Então aqui tem, ó, esse caminho vermelho aqui, ó, 2, 3, 4, tá bom? Se existisse um outro caminho com menos do que 4 arcos, aí a distância não ia ser 4, né? Então assim, ela é 4 porque é a distância do menor caminho do S até o T, tá bom? Por exemplo, agora do 0 ao 2, tá? Do 0 ao 2 não tem caminho, né? Porque o 0 não tem nenhum arco saindo dele, e eu não consigo então ir do 0 para o 2. Aí quando não tem caminho, a gente vai dizer que a distância é infinita, tá bom? Agora, como que a gente calcula as distâncias, né? Então, dado um digrafo G e um vértice S, como que eu calculo aqui a distância de S aos demais vértices do digrafo, né? A gente já viu esse problema, né? A gente falou de resolver isso com busca em largura, né? Então, o que que a gente fez lá na busca em largura? A gente começava pelo S, né? E aí depois a gente ia visitava todos os vértices à distância 1 de S, depois todos de distância 2, depois todos de distância 3 e assim por diante. Lembra que a gente usava uma fila, né? Aquelas coisas lá. Na verdade eu tô dizendo aqui, essa parte a gente viu, né? Eu falei que eu pulei, esse foi só o finalzinho da aula 13 que eu pulei, né? Tá bom, então isso aqui a gente viu bem, né? Então no começo, ó, a distância é infinito, né? Porque lembra que para um digrafo aqui que tem 6 vértices, no pior caso, né, o caminho ele vai ter todos os vértices, né? Então vamos supor, para eu ligar o. Aqui acho que aqui nesse digrafo não vai ter, mas se eu tivesse, tipo, sei lá, para ir do 0 pro 2, vamos supor que não tivesse esse arco direto, e o único caminho fosse passar por todos os outros vértices até chegar no 2, eu ia percorrer 5 arcos, né? Então ia dar 1, 2, 3, 4, 5. Então nunca eu ia ter 6 arcos, né? E lembra que assim são caminhos simples, né? Porque se eu quero o menor caminho, eu não vou repetir vértices, né? Eu vou passar 2 vezes no mesmo lugar quando eu tô com pressa, né? Então,
Então, nesse caso aí, o pior caminho que você poderia ter, caso exista caminho, né? Ele teria comprimento 5, tá bom? Então, 6 para mim já indica que é infinito, tá bom? Então, no começo, a distância é infinita aí para todo mundo. Aí eu coloco o S aí na fila, né? E aí agora eu vou começar o algoritmo. Vou tirar o primeiro da fila, aí eu vou examinar os arcos que saem dele, né? Aí eu vou olhar aqui, ó, o 2. O 2 ainda não foi visitado. Aí o que que eu faço? Eu visito o 2, né? Coloco o 2 no final da fila. Aí vou para o próximo. O 3 também não foi visitado. Então visito, coloco ele no final da fila. Mesma coisa com o 4. Beleza. Aí eu posso dizer que, digamos, eu finalizei o zero. Tá? Eu terminei de examinar todos os arcos que saem do zero. Aí agora eu vou tirar o primeiro da fila, né? O primeiro da fila que no caso é o 2, né? Aí eu vou examinar os arcos que saem do 2. O 4, que o vértice 4 já está visitado, então beleza. Aí não tem mais nenhum arco saindo do 2 que eu não examinei, então finalizei o 2. Aí eu vou pro primeiro da fila. Aí é o 3 agora. Aí vou examinar os arcos que saem do 3. Aí o arco que vai para o 4, né? O 4 já está visitado. Vou para o 5. O 5 não estava visitado, então eu visito e coloco o 5 no final da fila. Aqui tem a fila aqui, né? Tá aparecendo aqui, né? Aí agora eu vou eu examinei todos os arcos do 3, né? Finalizei o 3. Aí eu vou para o primeiro da fila agora, ó. Tá? Eu não estava mostrando aqui, ó. A fila tá. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, aqui indica que a fila estava vazia, né? Eu coloquei o 0 na fila. Aí depois, ó, coloquei o 2 na fila, coloquei o 3 na fila, coloquei o 4 na fila. Só que o vermelhinho aqui que significa que eu tirei o 0, né? Então assim, ó, desculpa, tava aqui, ó, o 0 tava na fila. Agora eu tirei o 0 da fila, tá? Aí eu coloquei o 2, o 3, o 4. Aí eu finalizei o 0 e tirei o 2 da fila, né? Que é o primeiro da fila, tá bom? Só para vocês olharem aqui, tá? Agora deixa eu voltar onde a gente estava, né? Então, ó, vou passar rapidinho de novo. Então, finalizei o 2, aí eu tirei o primeiro da fila, que é o 3, né? Aí eu, desculpa, olhei o 4, tá, aí aqui, ó, coloquei o 5, tá? Então o 5 veio pro final da fila, ó, tá? Aí eu finalizei o 3, aí eu vou pro final, o começo da fila, que é o 4. Aí o 4 só tem um arco saindo aqui que é para o 5 que já foi visitado, finalizo o 4, aí eu tiro o 5 agora que é o único cara da fila, né? Tirei o 5, aí o 5 visitou o 1, ó. O 1 entrou na fila e, e aí agora finalizei o 5, tiro o 1 da fila. O 2 já está visitado, o 4 já está visitado. Finalizei o 1, terminou, fila vazia, né? É a condição de parada lá do laço. Bom, nessa simulação eu também acabei não mostrando para vocês aqui o vetor da distância, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lá. A distância estava infinita, aí no começo, bom, para sair do. Esse vetor ele indica qual é a distância do S até aquele vértice, né? Então, no começo, eu coloco o S na fila e a distância para eu ir do S até o S é zero, certo? Não preciso de nenhum arco para chegar no próprio S. Então, zerou. Aí depois, ó, quando eu vou visitando os vértices, eu vou colocando aqui a distância que é que assim, eu tirei um vértice da fila e aí eu vou examinar esse arco, né? Então, qual que vai ser a distância para eu chegar nesse, quando eu vou visitar o vértice, né? Qual é a distância que eu vou gastar para chegar até ele? É a distância que eu tinha gastado para chegar no vértice que saiu da fila, mais um, né? Que é um arco a mais agora que eu vou andar, tá bom? Então, a distância aqui do 2 aqui, ó, vai ser 1, tá bom? E aí do 3 e do 4 vai ser 1 também, tá? Eu não vou simular tudo de novo aqui, senão, tá? Então vai ser 1. Por que então desses 1s aqui? Porque era zero da distância do S para o próprio S e mais um arco, tá? Então eu gastei um arco só para chegar nesses caras. Aí depois, ó, quando eu cheguei nesse ponto aqui, ó, que eu visitei o 5, aí a distância vai ser 2, né? Por quê? Porque a distância para eu chegar até o 3 era 1,
E agora, do 3 eu estou alcançando o 5, então eu gastei 1 para chegar no 3, mais um arco para chegar no 5, então distância 2, tá bom? Quando eu for tirar o 5 da fila, vai ser a mesma coisa, né? Ó, a distância que eu vou gastar para chegar até o 1 vai ser quanto? Vai ser a distância que eu tinha gastado para chegar até o 5, que era 2, né? E mais esse arco aqui. Então vai virar 3 aqui na posição do 1, certo? Ó, ficou 3. Beleza? Então era isso aí que a gente tinha feito na aula passada, né? Deixa eu dar um bico na minha água aqui. O algoritmo, né? No começo, então, o que que ele fazia? Colocava lá a distância todo mundo para infinito, né? E aí esse infinito é uma constante que a gente vai olhar aqui, né? É o tamanho máximo, que é o número máximo de vértices que o digrafo pode ter. Aí tinha aquele vetor do pai lá, né? Que vocês já conhecem, já estão carecas de saber. No começo eu falo que ninguém tem pai, né? E aí no começo eu inicializo a fila, coloco a distância do S para ele mesmo como zero e o pai do S como S, porque ele é a raiz da arborescência, né? É a arborescência agora de busca em largura, né? Aí eu coloco o S na fila. Aí o laço é enquanto essa fila não estiver vazia, né? Então, enquanto tem alguém na fila, o alguém na fila significa que eu ainda tenho arcos que eu preciso examinar, né? Que são os arcos que saem desses vértices que estão na fila, tá bom? Então, esses arcos que eu não examinei ainda. Aí o que que eu faço? Eu pego o primeiro da fila, né, em cada iteração aqui, eu pego o primeiro da fila, olho para os vértices aqui que tem arco, né, do V. Aqui na verdade tinha aqui o W, tá? Então o W tem quando é o é o arco VW, né? Então assim, para cada arco VW saindo de V, aí o que que eu vou fazer? Se for distância infinita, significa que eu não visitei esse cara ainda, né? Então, se eu não visitei esse cara ainda, então qual é a distância que eu vou gastar para chegar nele? Ah, é a distância. Então, aqui, né? Qual é a distância que eu vou gastar para chegar no W? É a distância que eu gastei para chegar no V. Então, se o V estava na fila, porque eu já tinha preenchido o dist dele, né? Então, a distância que estava para chegar até o V e mais esse arco que eu estou examinando aqui, tá bom? E aí, bom, como o cara não estava visitado e agora ele está, eu vou marcar aqui que o pai dele sou eu, tá bom? Eu que eu falo aqui é o V, né? Tá bom? E aí eu tenho que colocar esse W agora na fila, tá bom? Então eu visito o vértice e coloco ele na fila. Certo? Tudo isso aqui que a gente viu na aula passada, né? E aí a gente vai fazer isso até a fila ficar vazia, né? E aí depois no finalzinho a gente tem que liberar a memória lá da fila, aquelas coisas todas lá, né? Beleza, acho que vocês lembram disso aí, né? Agora, quem não lembra, volta lá na aula, tá? No vídeo da aula passada. Agora sim, o que eu tinha pulado lá no finalzinho da aula, que era a questão dos custos nos arcos, né? Então, assim, muitas aplicações associam um número a cada arco do digrafo, tá bom? E aí a gente vai dizer que esse número vai ser o custo do arco, tá? E aí a gente vai tratar esse custo como do tipo double, tá bom? Poderia ser um inteiro, enfim, mas a gente vai guardar como double aqui, tá bom? Então agora naquela estrutura lá do arco, a gente vai inserir um campo a mais aqui, ó, que é a abreviação de custo, tá? CST, o cost. Aí agora como que vai ficar a representação do digrafo na matriz de adjacência? A gente vai usar a própria matriz de adjacência para colocar os custos, tá bom? Então na matriz de adjacência, na própria matriz, né, a gente vai guardar o custo daquele arco, tá bom? Então, então assim, a matriz ela vai ser do tipo double, que antes ela era binária, né? Então assim, 0 indica que não tem o arco e 1 indica que tem o arco,
Era assim que a gente fazia antes, né? Agora não. Agora a gente vai dizer que o custo máximo aqui, que seria o infinito, é para dizer que não tem arco, tá? E aí, aí quando tem o arco, aí a gente vai colocar o custo, tá bom? Por que que a gente não põe zero, tá? Porque você poderia perguntar, mas por que que não é zero, né? Quando não tem o arco? É porque pode ter arco com custo zero, tá bom? Então, uma coisa é não ter o arco, outra coisa é ter um arco com custo zero, tá bom? Então não ter o arco pra gente vai ser a mesma coisa que o arco é tão caro, né, que é como se ele não existisse, né? Tá bom? Então ele é custo infinito, tá? É, então esse asterisco aqui está simbolizando o max cost aqui, tá? O custo infinito. Tá? Então, para esse de grafo, ó, tem o arco de 0 para 1, e aqui está dizendo que o custo desse arco é 0,3, tá? Que aqui no digrafo não está mostrando, né? Depois, ó, arco do 0 para o 2, ó, custo 2, tá? Agora, não tem arco do 0 para o 3, ó, tá? Então tá aqui, infinito. Beleza? Então essa é a representação do digrafo, ó. Então vamos olhar esse outro exemplo aqui, ó. Então tá aí os vértices, os arcos e os custos, e aí como que isso fica, ó. Lembra que no C, né, a gente vai olhar para a matriz assim, né, como se fosse um vetor de vetores, né? Por isso esse desenho aqui, tá? Mas isso aqui é a matriz, tá? Beleza, então para aquele de grafo lá, ó, vou conferir só o zero, tá? Então do zero tem para o 2, para o 4 e para o 3, com custos 1, 2 e 3. Então vamos ver aqui, ó, do 2, 4 e 3 com custos 1, 2 e 3. Beleza? Aí você confere aí todo o resto para ver se está certinho, tá bom? E aqui ó, os outros campos que já tinha antes, né? O V é o número de vértices e A é o número de arcos, tá bom? E a mesma coisa lá na lista de adjacência, né? Agora, naquela estrutura do nó, a gente vai ter um campo a mais aqui, ó, que é o campo do custo, tá bom? Aí, então aqui, ó, vai aparecer lá na lista, né, ó, quem são os vizinhos do zero? O 2, o 3 e o 4. E qual é o custo para ir do arco, né, 0,2? É 1. Qual é o custo do arco 0,3? É 3. Qual é o custo do arco 0,4? É 2. Beleza? Tranquilo isso aí, né? Tá bom. Agora a gente vai falar do problema de caminho de custo mínimo, né? Então, qual é o custo de um caminho, tá? Quando a gente tem os... Eu dei spoiler, né? Não era o slide do... Eu dei spoiler. Então, agora já está dado, né? Vamos lá. Qual que é o custo de um caminho, né? É a soma dos custos dos arcos, né? Naquele caminho. Então, por exemplo, esse caminho, zero... Eu já estou ficando meio bêbado de sono aqui, né? Deixa eu ver que horas são aqui, ó. 1h da manhã, né? Mas vamos lá. Então esse caminho aqui, ó, 0,245. Então 0, 2, 4, 5. Aí vamos somar os arcos aqui, o custo dos arcos, né? 6 mais 1, 7, né? Mais 9, 16. Então tá aqui, ó, o custo é 16. Beleza. Outro caminho, ó, 0, 4, 0, 2, 4, 1, 2, 4, 5. Esse caminho não é simples, né? Lembra que geralmente quando a gente está resolvendo o problema de caminho mínimo, a gente quer caminho simples, né? Nesse caso aqui o caminho não é simples, ó. Então vamos ver o custo desse caminho, ó. 6 mais 1, 7, menos 6, ó, tem um arco aqui com custo negativo, então menos 6, aí vai dar 1, né? Aí mais 3, então 4, aí mais um 5, aí mais um, mais 9 dá 14, certo? 14 aqui, ó, tá bom? Eu não daria esse spoiler que eu vou dar agora, mas eu vou dar porque a gente não vai ter tempo de entrar nesse assunto, porque essa aqui é a nossa última aula. Repara nisso aqui, ó.
quando você deu essa volta, geralmente assim, né? Até que eu falo para vocês, caminho simples, por quê? Porque quando eu tô com pressa, eu não vou passar duas vezes no mesmo lugar, né? Só que quando você permite custo negativo, aí é como se você estivesse ganhando alguma coisa para passar no caminho, tá? Porque às vezes a gente associa esses custos como se fosse a distância do caminho, mas nem sempre a associação é essa. Às vezes a associação pode ser algum custo de, sei lá, é um custo de dinheiro, né? Você fala assim, para eu passar por esse caminho, eu vou gastar gasolina, vai. Então ele tem um custo ali para mim de dinheiro, né? Só que aí, sei lá, por algum incentivo fiscal do governo que ele quer que você passe por uma certa estrada e não quer que você passe por outra, ele vai te dar um incentivo fiscal para você usar essa estrada. Então, às vezes, passar por aquele lugar não vai te dar um custo, mas vai te dar um ganho, tá? Então, quando o custo é negativo, você interpreta isso como um ganho, né? Não como um custo, tá bom? Então aí a coisa muda de figura, né? Porque ó, quando eu dou essa volta aqui, ó, eu saio no lucro, ó. Quanto que a volta está custando para mim, ó? É um menos 6 aí dá menos 5, né? Mais 3 menos 2. Então, cada vez que eu passo, que eu dou uma volta aqui, eu ganho 2, entendeu? Tanto é que, ó, esse caminho do 0 para o 5 ele teria, se fosse direto, né, ó, ele era 16, né, que é o que a gente viu aqui em cima, ó. Então esse caminho é de 16. Aí eu dei uma volta, eu ganhei 2, ó, baixou para 14. Se eu desse duas voltas, ia baixar para 12. Se eu desse três voltas, ia baixar para 10, entendeu? Então o problema fica mais complicado quando você permite custos negativos, tá bom? A gente não vai abordar isso aqui na nossa disciplina, tá bom? Não vai dar tempo, tá? Porque, enfim, tem. Então, aí eu só queria que vocês gravassem isso, porque na verdade são dois casos, tá? Distintos. Uma coisa é eu ter custo negativo, mas eu não ter um ciclo negativo, um ciclo que, tipo, somando os arcos do ciclo dá negativo. Porque aqui, ó, se fosse só menos um, por exemplo, eu dar a volta aqui eu ainda não ia sair no lucro. Então eu não ia querer ficar dando essas voltas aqui. O problema é quando o ciclo, você soma lá o custo de todos os arcos do ciclo e isso dá negativo. Porque aí, meu amigo, os seus algoritmos vão ficar biruta aqui, entendeu? Eles vão ficar querendo dar essa volta aqui, isso estraga, né? Nem todo algoritmo consegue tratar isso aqui, tá bom? Inclusive, o problema fica difícil, tá? Quando pode ter ciclo negativo no grafo, no de grafo, né? Aí o problema fica difícil do ponto de vista de complexidade computacional. Agora, quando tem custo negativo, mas não tem ciclo de custo negativo, aí é mais tranquilo, tá bom? Eu estou falando isso mais por curiosidade, tá? O algoritmo que a gente vai ver aqui, a gente vai falar, a gente vai pensar que os arcos têm custos não negativos, beleza? Tá bom. Esse terceiro caminho era mais uma volta aqui, né? Nesse lugar aqui. Beleza, então desculpa aqui eu ter desviado demais o assunto, mas era só para dar para dar essa informação para vocês, porque a gente não vai ver isso mais aqui no curso, tá? Agora vamos lá. Um caminho P tem custo mínimo se o custo de P é menor ou igual ao custo de todo o caminho com a mesma origem e término, tá? Então, por exemplo, esse caminho aqui, ó, 0 vai para 3, depois vai para 4, depois vai para 5, depois vai para 1 e depois vai para 2. Ele é um caminho mínimo, tá? E ele tem custo menos um. Aqui a gente não está provando nada, né? Só está falando que o caminho ele é mínimo. A gente não está dizendo por que esse caminho é mínimo, né? Tá bom? É que ele tem custo menos um, a gente pode ver aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos somar, ó. 2 mais 1, 3, aí menos 3, 0, aí mais 2, 2, menos 3, menos um. Então, custo menos um. Agora, que não tem nenhum outro caminho com custo menor que esse, a gente não está falando aqui, tá bom? Não tá demonstrando isso.
Agora sim vamos enunciar o problema, né? Tomando minha água aqui. Problema dos caminhos mínimos com origem fixa. Do inglês aqui, ó, Single Source Shortest Path Problem. Dado um vértice S de um digrafo com custos não negativos, ó, aqui está em vermelho até, para a gente não esquecer disso. Então, custos não negativos nos arcos, então pode ser zero, tá? O não negativo pode ser zero. Encontrar para cada vértice T, que pode ser alcançado a partir de S, um caminho mínimo simples de S a T, tá bom? Essa coisa do caminho ser simples, tá? Isso aqui, tipo, naturalmente, né? Quando não tem arco lá com custo negativo, os caminhos vão ser simples mesmo, tá? Na verdade, assim, né? Sendo agora um pouco mais detalhista, quando você tem arco de custo zero, tá? Aí, né, de repente, vamos supor que essa volta aqui, ó, os arcos fosse tudo com custo zero, né? Aí eu poderia dar uma volta, duas, três ou 10, ia dar na mesma, né? Tá? Só que isso não é um problema, tá? Da volta que dá zero, né, de saldo, isso aí não é problema. Por isso que o problema me permite aqui usar arcos não negativos. Então, ou seja, ele permite eu usar arcos de custo zero. Só que aí tem que ficar claro que são caminhos simples, tá bom? Porque se os custos fossem positivos, aí, tipo, né, aí o simples aqui ficaria já implícito. Mas como pode ter arco de custo zero, então eu preciso deixar claro que os caminhos que eu quero são simples, tá bom? Porque eu não quero que o cara dê voltas aqui de custo zero, tá? Eu quero caminho simples. Beleza. Vamos aqui um exemplo. Então, se a entrada for esse de grafo e o S for zero, a saída vai ser isso aqui, ó, tá? A gente vai dar um nome para isso aqui, né? Que vocês já sabem qual é, né? A arborescência lá dos caminhos mínimos, né? A gente usou lá o nome arborescência para busca em profundidade, depois arborescência de busca em largura, agora vai ser a arborescência dos caminhos mínimos, né? Então, essa arborescência ela está me dizendo, ó, que o caminho mínimo do 0 para o 3 ele tem custo 5, né? Eu estou passando por esse arco de custo 5. Pro 4 é 3, ó. Eu vou pegar esse arco aqui. Pro 1 é 3 também, né? Que eu vou usar o caminho da arborescência aqui, ó. Tá? Pro 2 é 6, né? Eu vou usar esse caminho da arborescência aqui. Tá bom? Porque também é sempre assim, né? Se eu tenho um vértice S, eu tenho que ir de um vértice S até um vértice T, num caminho mínimo, aí eu tenho que ver aqui, antes de eu chegar no. Vamos supor que eu sei qual é esse caminho, né? Antes de eu chegar nesse cara, o último vértice antes de eu chegar, eu estou chegando nele com o melhor caminho que eu consigo chegar até ele, né? Esse, digamos que eu estou chamando de penúltimo, né? Por quê? Porque se existisse um caminho melhor, eu poderia juntar esse caminho melhor com o arco do penúltimo para o último, e aí eu teria um caminho melhor do que o caminho de custo mínimo, que isso seria um absurdo, né? Então o caminho de custo mínimo, ele contém dentro dele outros caminhos de custo mínimo, né, para os vértices intermediários aí do caminho, tá bom? Então, esse caminho aqui do 0 para o 2, ó, ele é um caminho de custo mínimo do 0 para o 2, mas que ele contém nele um caminho mínimo do 0 para o 1, que por sua vez contém dentro dele um caminho mínimo do 0 para o 4, tá bom? Isso é uma propriedade aqui para qualquer caminho mínimo, isso aqui vai ser verdade, né? Beleza. Tá, e aí só de curiosidade, né? No inglês aqui, a arborescência dos caminhos mínimos aí vai ser a shortest path tree, tá bom? E a raiz da arborescência em S, né? Que é o vértice de origem lá. E aí então o problema que a gente quer resolver vai ser esse, tá? Dado um vértice S
de um digrafo com custos não negativos nos arcos, encontrar uma shortest paths tree. Beleza? Porque, né, em vez de eu encontrar o caminho lá de um Szinho até um Tzinho, eu vou encontrar logo a arborescência toda partindo do S, tá bom? É a mesma coisa que a gente fez também tanto na busca em profundidade como na busca em largura, né? Já que ia fazer, já calculava a arborescência inteira, né? E aqui também se aplica aquela mesma coisa, a gente viu isso lá nas primeiras aulas, que é assim, pô, e se eu quero só um caminho de S a T, né? Aí, meu, eu não preciso construir a arborescência inteira, né? Quando eu encontrar o T, no caso lá da busca se eu estiver falando de distância, né, de caminho mínimo, então eu teria que olhar a busca em largura, né? Então, se eu estiver fazendo a busca em largura, partindo do S até chegar no T, eu encontrando o T, eu já poderia parar, né? Quando os arcos não têm peso, né? Custo, desculpa, né? Quando os arcos não têm custo. Agora, quando os arcos têm custo, aí eu não posso, sabe assim, logo que eu encontrar o vértice eu já parar. Isso eu não posso fazer, vocês vão entender isso aqui no algoritmo, tá bom? Por que que não é verdade, tá? Então, de fato, eu tenho que ir até o final na arborescência. Tenho que calcular a arborescência inteira. Vamos lá. Algoritmo do Dijkstra. Como que funciona o algoritmo do Dijkstra? Bom, ele é bem parecido. Eu falo Dijkstra, tá? Eu aprendi lá com a minha professora de grafos que é Dijkstra, mas enfim, né? Parece aqui que é Dijkstra, né? Sei lá como é que fala isso. Tem gente que fala Dextra, né? A minha professora Yoshiko lá do IME, Yoshiko Wakabayashi, ela falava que era Dijkstra. E a Yoshiko é uma baita professora, vamos dizer assim. É, tá bom. A ideia do Dijkstra é bem parecida com a busca em largura, tá? Só que tem um leve detalhe. Na busca em largura a gente usava uma fila, né? Agora a gente vai usar uma fila de prioridade, tá bom? Eu já vou mostrar para vocês como que é. Então aqui no começo, ó, eu vou colocar, lembra que a gente colocava infinito lá, quando a gente fazia a busca em largura, que a gente queria calcular as distâncias, né? Então a distância era infinito para todo mundo, só que o S lá a gente colocava zero, né? Então aqui é a mesma coisa, é zero aqui. Agora o que que é o infinito aqui? Tá bom? Qual o valor que representa o infinito? Né? Lembra quando o arco era sem custo, então era o número de vértices do digrafo, era o que representava o infinito. Agora a gente está colocando o infinito como a soma dos custos de todos os arcos, né? Então deve ser isso aqui, vamos ver, ó, 7 mais 4. Eu não vou fazer essa conta, não. Eu sou preguiçoso. Ó, eu vou olhar aqui, ó, 7 mais 2 mais 1 dá 10. Aí 1 mais 4 dá 5, então 15. Aí aqui mais 15, 20. Aí aqui 30. Não deu, não chegou nos 43, né? Eu acho que então deve ser 7, que é o arco mais pesado, vezes 5. É isso. Tá. É porque isso aqui é assim, basta você escolher um número que, meu, no pior caso, né, você vai ter isso aí. Então aqui, ó, eu sou ruim de conta, né, ó. No máximo, lembra que a gente queria um caminho simples, né? Então o caminho simples, no máximo, ele vai usar 5 arcos, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5. Aí se eu fizer 5 vezes 7 vai dar 40 e 5 vezes 7 é 40. Não, de onde está saindo 3 aí, né? De onde está saindo esse 3 aí, né? É, 5 vezes 7 é 35, na verdade, né?
Ó, pessoal, vocês podem me perguntar um monte de coisa de grafos, mas não me pede para não me pede para fazer tabuada, para fazer conta demais, essas coisas não é comigo, não. Ai, ai. Tô brincando. Daqui a pouco eu falo para vocês o da onde veio, se eu vou, a gente olha lá no algoritmo, tá bom? Mas enfim, tem que ser um valor aí grande o suficiente para nenhum caminho atingir esse valor, tá bom? Então, se você pegar, por exemplo, o 7, que é o peso do maior arco, considerar que você vai usar cinco arcos com esse peso que é o máximo, aí você soma mais um, né, por exemplo, daria um limitante superior válido, né? Tá bom? Então, alguma conta desse tipo aí, tá? A gente já olha. Vamos fazer assim, vai, para ansiedade, né? Vamos olhar lá no algoritmo. Cadê, ó? O que é esse infinito aí, né? Pera que nem no algoritmo tá, meu. Caramba, hein? É, eu não vou matar minha curiosidade aqui. Eu não sei nem se esse valor aí tá. Então tá bom, deixa quieto. Paciência. Depois vocês me contam. Vocês colocam lá na. Como é que chama? Lá no grupo, no WhatsApp. Vamos lá. Beleza, então no começo, custo infinito, tá? Esse custo, então, é a distância, né? É a distância para eu chegar até esse vértice. E aí, do S, que vai ser a raiz da arborescência, é zero. Aí eu vou pegar o primeiro cara da fila, né? Aí eu vou visitar, vou olhar, né? Vou examinar os arcos que saem dele. Aí eu olhei aqui, ó, esse 2 aqui ele não foi visitado ainda, né? Aí qual é a distância então do zero até o 2? Era a distância até o zero, que era zero, né? E mais agora o custo desse arco, né? Antes era mais um, agora é mais 7, porque o custo desse arco é 7. Então a distância para ir do zero até o 2 vai ser 7 agora, tá bom? Agora, eu não estou dizendo que isso aqui é o caminho mínimo ainda, tá? Eu só estou dizendo que assim, até onde o algoritmo rodou, o melhor caminho que ele encontrou até agora foi 7, tá bom? Pode ser que ele encontre um caminho melhor do que esse ainda, tá? Por isso que não pode parar lá. Quando eu falei para vocês, se eu quero ir só do S para o T, quando eu encontrar o T, eu não posso parar. Se fosse busca em largura lá com os arcos lá com tudo sem peso, né, sem custo, eu poderia parar. Mas agora não, quando tem custo nos arcos eu não posso parar, tá bom? Vocês vão ver aqui, desse 7 aí, acho que depois a gente vai ver que vai ter caminho mais curto, eu acho. Vamos ver aqui. Agora, próximo arco que eu vou examinar, 4, né? Então, 0 mais 4 vai ser a distância aqui, 4. E esse aqui, distância 2. Beleza. Finalizei o zero. Agora, quem que eu vou tirar da fila? Tá? Essa fila, ela não é uma fila first in, first out, né? Assim, primeiro que entra, primeiro que sai. Não, tá? Essa é uma fila de prioridade, tá? Então, quem que sai? Vai sair quem tá com menor distância aqui, ó. Então, esse vértice eu gastei 7 aqui, ó, para chegar nele. Esse foi 4, esse aqui foi 2. Então, eu vou tirar primeiro esse aqui da fila, tá? Vou tirar o 2 aqui da fila, tá bom? Porque assim, né? Lembra que quando a gente fazia a busca em largura, a gente fazia assim, né? Todo mundo que visitava, né? Todo mundo que estava à distância um, depois todo mundo que estava à distância 2, depois todo mundo que estava à distância 3. Aqui a gente está fazendo quase que isso, né? Só que, tipo, aqui você não vai ter, tipo, para você ter um cara de distância um, você não precisa ter um cara de. Desculpa, para ter um cara de distância 2, você não precisa ter um cara de distância um, tá? Porque você foi do zero direto para o 2, tá? Então, é, só que assim, eu vou ter que olhar o cara da menor distância, né? Porque é como se eu tivesse olhado todos de distância um, mas não tem nenhum. Agora eu vou olhar todos de distância 2,
tá? Antes de eu olhar o de distância 4, antes de eu olhar o de distância 7, eu vou olhar o de distância 2, tá bom? E por que que faz sentido isso? A gente vai ver agora, ó. Agora eu vou examinar os arcos aqui, ó. Aí eu tenho esse arco aqui, ó. Ele está indo para um vértice que já está visitado, né? Só que, ó, eu gastei distância 2 para chegar no 3. E eu tenho esse arco com custo 1. Então eu consigo chegar nesse cara com 3 de distância. Aqui está marcado 4. Ah, então eu encontrei um caminho melhor, né? Certo? Então agora eu vou ter que. Vou dizer que não, ó. Vou tirar esse arco aqui da arborescência, ó. Então não é mais 4, agora é 3, ó. E aí o pai do 4 não vai ser mais o 0, vai ser o 3. Tá bom? Então eu consegui melhorar esse caminho aqui, ó. Tá bom? Então, sabe, quando eu cheguei nele com 4, eu não estava dizendo que era o melhor caminho. Agora que eu peguei um cara de distância menor e de repente, tá, isso, ou seja, né? Isso tá me dizendo também que assim, antes lá quando era os arcos, eles tinham todos eles tinham o mesmo custo, né, era um, né? Você gastava um por arco, né? Aí então um caminho que tem menos arcos, ele ia ter um custo menor, tá? Agora, como os custos não são iguais, pode ser que eu tenha um caminho que tem mais arcos e tenha um custo menor, tá? Então, que é esse caso aqui, ó, esse caminho tem dois arcos e ele tem um custo menor do que esse caminho que tem um arco só, tá bom? Então, por isso que às vezes eu acabo fazendo isso, acabo melhorando o caminho que eu tinha encontrado antes, tá bom? E aí pode ser que depois eu encontre um outro caminho com três arcos que tem um custo ainda menor, tá bom? Então também não posso dizer que o melhor caminho aqui é o 3, tá? Eu ainda não consigo dizer isso. Agora continuando aqui, ó. Vou examinar agora esse arco aqui, ó, né? Aí, ó, distância, ó, 2 mais 3. Aqui eu não tinha visitado o cara ainda, então eu vou visitar e vai ser 5, tá? Que é 2 mais 3. Finalizei o 3, tá bom? Quando eu finalizar um vértice, aí sim eu posso falar para você. Não, eu não posso falar nada. Eu ia falar um negócio aqui, mas não posso, né? Não, calma aí. Agora eu mesmo me confundi aqui, né? Que assim, poderia ter. Não, ainda poderia. Não, eu ia dizer que eu não posso mais melhorar o custo dele, mas eu ainda posso, né? Se eu tivesse um outro cara aqui. Agora, nossa, agora eu mesmo. Tá. Calma aí, deixa eu parar um pouco para pensar aqui. Quando eu finalizar um cara, será que eu posso ainda melhorar o custo dele? Não, eu não posso, tá? Mas eu não vou falar ainda, tá? Vou deixar para. Mas então, assim, quando eu finalizo um cara, já era, tá? Esse cara ele não vai voltar para a fila, tá? Isso não vai acontecer. Daqui a pouco a gente argumenta o porquê disso, tá bom? Eu só estava querendo chegar naquela questão do quando, sabe, quando que eu falei assim, quando eu encontro o vértice T, eu não sei ainda se é o melhor caminho. Mas quando eu finalizo o T, então se eu queria um caminho só do 0 para o 3, né? Então se o S fosse o 0 e o T fosse o 3. Agora que eu finalizei o 3, aí eu poderia parar o algoritmo, tá bom? É só uma curiosidade aqui, tá? Beleza. Agora vamos pegar quem é o próximo da fila, né? O próximo de prioridade, ó. Então esse cara eu gastei 5 para chegar nele, esse cara eu gastei 3, esse cara eu gastei 7. Então quem que eu vou pegar? É o 4, que é o menor aqui, ó. Então eu vou pegar o 4. Agora eu vou examinar os arcos que saem dele, ó. Vou olhar para esse arco. Ah, o cara não foi visitado ainda, então distância 3 mais o custo do arco, que é 4. Então vai ficar 7 aqui. Vou examinar esse outro arco aqui, ó.
Ah, esse cara estava 5. Só que agora, ó, eu consigo chegar no 4 com 3 e mais um desse arco vai dar 4, melhor do que 5. Então eu tenho um caminho melhor aqui, ó. Ah, então quem vai ser o pai desse cara agora vai ser o 4, certo? Então, ó, o arco do 3 para o 5 saiu da arborescência e entrou o 4 para o 5. E a distância que antes era 5 agora vai ficar 4, tá bom? Finalizei o 4. Beleza. Agora, quem é o próximo da fila? Então eu tenho aqui, ó, 4, 4 a distância, né? Então distância 4, distância 7, distância 7. Ah, então é a distância 4, é o menor, né? Então sai o vértice 5 aqui da fila de prioridade. Vou examinar os arcos. Tem esse arco aqui, ó. Distância vai ser 4 mais 2, que é 6. É melhor do que 7. Então o pai agora do 1 não vai mais ser o 4, vai ser o 5. Vai sair esse arco aqui da arborescência e vai entrar esse, ó. Certo? Finalizei o 5. Aí agora, ó, 6 e 7 aqui, ó, de distância, né? Qual que é menor? O 6. Ah, então vou pegar o arco 1 da fila de prioridade. Peguei o arco 1. Vou examinar, desculpa, peguei o vértice 1, né? Vou examinar esse arco aqui, ó, custo 0. Ah, eu gastei 6 para chegar no 1, mais 0 dá 6, ó, melhor do que 7, ó. Melhorei o caminho aqui, ó. Então, o pai do 2 agora vai ser o 1, e essa distância aqui vai ser 6, ó. Beleza, finalizei o 1. Agora só falta tirar o 6 da fila. Tirei o 6 da fila. Vou examinar o arco aqui, ó. Era 6 mais 1 dá 7. Esse cara tá com distância 3, né? Já era. Finalizo o 2, acabou o algoritmo. Certo? Então esse é o algoritmo do Dijkstra, tá bom? E aqui também, ó, só de curiosidade, né? Ó, o algoritmo ele não tem esse controle aqui, mas olhando no slide aqui dá para a gente ver que quando eu vou examinar esse arco aqui, ó, eu estou olhando para um vértice que já foi finalizado, tá? Então, quando eu for olhar para um vértice que já foi finalizado, aí eu não vou conseguir melhorar o custo dele, tá bom? Se você for ver, ó, por quê, né, pessoal? Porque assim, ó, você pegando um vértice finalizado, é um vértice que está na arborescência já, certo? Só que assim, pô, quando eu peguei um vértice da arborescência, eu já peguei um cara eu peguei, ou eu peguei, assim, eu peguei uma folha da arborescência, né? Eu sempre pego folha, né, da arborescência. Vocês sabem o que é folha, né? A folha é o cara que não tem filho, né? Então sempre, ó, quer ver, ó, vamos voltar ao algoritmo desde o começo, ó. Então aqui, ó, a arborescência agora ela vai ter um vértice só, né? Aí, ó, aqui eu botei mais um. Quando, ó, tá aqui na fila, né? Finalizei esse cara. Agora eu tenho que escolher alguém da fila. Ó. Eu vou escolher uma folha, né, da arborescência. É sempre uma folha que vem, né? Por que que é folha? Porque, tipo, se o cara tá na fila é porque eu não examinei ainda os arcos que saem dele, tá? Então, ou seja, eu sempre vou pegar uma folha da arborescência, tá bom? E se eu finalizei o cara não é mais folha na arborescência, né? Certo? Isso aí é uma parte do argumento, né? Agora, a outra parte do argumento, que é assim, se você, quando, eu queria falar isso aqui, ó, quando eu voltar aqui, ó, por que que eu não vou conseguir melhorar isso aqui, né? Então, assim, eu tinha pego é, uma folha da arborescência, que no caso aqui era o 2, né? Eu peguei uma folha da arborescência. Essa folha, é óbvio que a distância dela vai ser maior do que o pai dela na arborescência, né? Então, assim, se eu estou olhando para um cara que não é folha, esse cara ele vai ter gente. Eu tô me confundindo todo aqui, meu. Calma lá. Eu tô me confundindo aqui. Meu argumento não tá muito bom aqui. Eu vou deixar passar isso aqui, pessoal. Tô morrendo de sono. Eu não deveria ter. Eu deixei para gravar a aula muito tarde aqui. Hoje eu tô morrendo de sono.
Agora, a hora que eu estou precisando do meu cérebro, ele está me deixando na mão. Então, assim, acreditem. É o que eu tenho um professor que quando ele brincava, que ele chamava isso de prova por imposição, né? É assim, quando o cara não tem argumento para dar, ele fala, meu, acredite em mim, eu não tenho provas, eu tenho convicções. Como disse o Dallagnol lá. Não sei se vocês acompanham essas notícias aí, enfim, mas na época do Lula lá na Lava Jato, o Dallagnol ele fez isso, né? Ele falou assim: não me peçam provas, eu tenho convicções. Então é isso, pessoal, não me peçam provas, tá? Quando o vértice está finalizado, aí eu não consigo mais melhorar, tá bom? O custo dele. Aí beleza, terminou o algoritmo. Agora vamos ver o código, né? Tá bom? Aqui, ó, tem as operações da fila de prioridade, tá? E aí, por enquanto, a gente vai usar as operações. Depois a gente pensa em como implementar isso aí, né? Eu vou explicar o que cada uma dessas coisas faz aqui durante o algoritmo, tá? Então vamos lá. A estrutura do algoritmo é bem parecida com a busca em largura, tá? Só vai mudar lá o negócio da fila. Em vez de ser uma fila normal, é uma fila de prioridade. Vai ter também aquela coisa do melhorar o caminho lá. Mas é bem parecido. Então, assim, no começo, o que eu faço lá? O custo para chegar em cada vértice é infinito. E os vértices não tem pai, né? Então, eu vou colocar menos um lá no vetor de pais. Aí eu inicializo a fila. Aí eu digo que agora o S, que é a raiz da arborescência, né? Então o custo é zero, né? Para sair do S e chegar até o S. E o pai do S. O que tá isso aqui? Aí o pai do S é o próprio S, né? Que é a raiz da arborescência. Aí eu coloco o S na fila. Depois, o PQ aqui é de Priority Queue. Priority Queue. Então eu insiro o S na fila e depois aquele mesmo laço lá, enquanto a fila não está vazia, né? Aí aqui, ó, eu pego o vértice de menor distância lá da fila, tá bom? Então essa operação ela tem que descobrir quem que é o vértice que tem a menor distância lá, o menor custo, né? E aí arrancar esse cara da fila, beleza? Aí eu vou olhar, lá examinar os arcos que saem do V, né? E aí eu vou olhar o W lá, né? O arco é VW, né? Então eu vou olhar esse W para ver se ele não foi visitado ainda, tá? Se ele não foi visitado, então beleza, eu vou colocar lá a distância para chegar no W, é a distância para chegar em V, mais o custo desse arco que eu estou examinando. Vou dizer que o V, que né, é o pai do W, e vou inserir o W na fila, certo? Beleza. Agora, quando quando o cara já está visitado, não significa que eu não posso melhorar o caminho, né? Então eu tenho que verificar se eu não posso melhorar esse caminho. Então eu vou olhar assim, qual é o custo? Esse custo para chegar até o W. Se agora o novo custo, né? O novo custo seria o V mais o custo desse arco que eu estou examinando. Então, se esse novo custo aqui for menor, eu prefiro ler isso aqui da direita para a esquerda, tá? Então, se esse novo custo aqui for menor do que o custo que eu tinha encontrado, então eu encontrei um custo melhor, né? Então, eu vou atualizar. Eu vou falar, agora o custo então é esse, né? E aí agora o pai do W é o V, tá bom? Então atualizo o pai. Só que eu não vou devolver o W para a fila, tá? Não é só porque eu melhorei o custo dele que eu tenho que colocar ele na fila de novo, tá bom? Não preciso fazer isso. O que eu vou fazer é só reorganizar a fila, porque assim, né, a gente não sabe como essa fila está implementada, tá? Se você for usar um algoritmo que precisa, assim, ele mantém uma certa estrutura entre os elementos,
e aí você vai alterar alguma estrutura baseada no valor lá nesse custo, né, de cada vértice, e aí como eu alterei o custo do vértice, eu preciso avisar, digamos, a estrutura de dados para ela poder se reorganizar, tá bom? Então, sabe, aí você vai dizer isso aqui para a fila, você vai falar, ó, esse cara agora ele tem um novo custo, tá bom? Isso porque ó, o W, deixa eu só voltar na simulação aqui, ó. Ó, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, ó, o 4 ele tá na fila já, tá? Ele já tá na fila. Só que, ó, eu tô examinando esse arco, eu vou melhorar o custo dele, ele já estando na fila, tá bom? Então, assim, eu não tô tirando ele da fila agora, eu não preciso colocar ele na fila, porque ele já está na fila, só que eu alterei aqui, ó, o custo dele, tá? Então eu preciso avisar lá a estrutura de dados que assim, eu estou alterando o custo desse vértice. Aí a estrutura, né, dependendo de como ela está implementada, ela vai se reorganizar, tá bom? Então é para isso que serve essa função aqui, tá? É só dando um spoiler aqui para vocês, a gente vai ver aqui uma implementação bem chinfrinha aqui, e que ela não vai fazer nada nessa função, porque ela não tem uma estrutura mantida ali, a estrutura sabe, não, ela é um vetorzão lá que guarda todo mundo, então, enfim, não tá organizado, os dados não estão organizados direitinho, então, meu, se decrementar isso aqui não vai mudar nada na estrutura lá, tá bom? Mas aqui a gente está colocando o código só para, sabe, se você estivesse usando uma fila de prioridades decente, né, digna, vamos dizer assim, aí você precisaria reorganizar essa fila aí quando você decrementasse o custo aí do vértice. Beleza? Tá, então, beleza, o algoritmo é esse aí, ó, tá? Aí, enquanto essa fila não estiver vazia, terminou, depois que a fila esvaziou, aí você libera a memória aí da fila que você alocou, tá bom? Então, o algoritmo é bastante parecido aí com a busca em largura, só com essas peculiaridades aí que a gente viu, tá bom? E aí, qual é o consumo de tempo, tá? Vamos olhar aqui, ó. Então, assim, todos os laços aqui a gente já sabe, né? Aqui, ó, por exemplo, é número de vértices, né? Então é V, né? Que vai gastar, tal. Aí aqui, ó, a gente vai examinar, nesse laço a gente vai examinar um arco, todos os arcos uma vez só, né? A gente não examina o mesmo arco duas ou mais vezes, né? Só que o problema é que assim, a gente vai chamar aqui ó, funções, então essa função, por exemplo, ó, quantas vezes a gente vai chamar, né? Então quantas vezes a gente vai passar por esse laço aqui, ó? Aqui vale a mesma coisa que valia na busca em largura, que é assim, um vértice ele vai entrar na fila uma vez só, né? No máximo uma vez só. Entrar e sair, né? Então essa linha vai ser executada no máximo V vezes, tá bom? Só que aí você vai ver, vai ter que ter V vezes essa operação que eu não sei quanto custa, tá bom? E essa operação aqui, ó, quantas vezes eu vou executar, né? Essa aqui é uma vez para cada arco, né? Então eu vou executar A vezes essa operação aqui, tá bom? Então, na hora da gente fazer a conta aqui, ó, ela é a mesma conta da busca em largura, só que agora vai ter essas coisas aqui, ó, V vezes essa operação que a gente não sabe, V vezes essa outra operação que a gente não sabe, né? A vezes essa outra operação que a gente não sabe, tá bom? Então vai ficar assim, né? A mesma complexidade da busca em largura, mas agora essas interrogações aqui, porque a gente não falou dessas operações, né? Beleza. E aí, ó, no final das contas vai ter quantas vezes a gente vai executar cada operação dessa, né? Então tem, ó, para essas a inicialização e a hora de liberar a memória eu executo uma vez só, a inserção, a verificação se está vazio ou não e aquele deletar lá o mínimo da fila, né? Extrair o mínimo da fila. Essas três eu executo V vezes
e aquela de decrementar o custo de um vértice pode ser que eu execute até A vezes, que é uma para cada arco, no pior caso, né? Beleza? Aí agora eu preciso saber quanto que gasta essas operações aqui para eu poder dizer o consumo de tempo do algoritmo, tá bom? Então vamos ver como que a gente poderia implementar essas operações, né? Aí vamos fazer uma fila bem chumbrega aqui, ó. Então a fila vai ser um vetor, tá? Aí vai ter a operação, ó. Eu vou pular essas mais fáceis aqui, ó, porque é uma fila normal aqui, ó, de vetor, da implementada no vetor. Então, quando você fala, ó, insere na fila, eu vou lá, coloco o cara no final, tá? Só que a diferença, ó, é que assim, então eu estou inserindo, eu estou colocando o cara no final da fila, tá? Então, eu vou gastar aqui tempo constante, tá? O insert aqui está sendo tempo constante. Só que na hora de eliminar o mínimo da fila, eu não posso pegar o cara do começo da fila, tá? Porque eu tenho que pegar o cara mínimo. Então, eu vou varrer aqui, ó, o vetor inteiro, tá? Eu não vou ficar olhando o código aqui, porque eu acredito que para vocês isso aqui é fácil de ver, tá? Então, esse código, o que que ele está fazendo? Ele está olhando o vetor inteiro para ver quem que é o mínimo, tá bom? Aí, uma vez que ele encontrou esse mínimo, ele troca, né? Ele faz a troca do mínimo com o que está na posição final aqui da fila. Aí sim ele remove o final, tá bom? Então assim, ele joga o menor, ele troca, né? Pega o menor, joga para o fim, pega o fim e joga para essa outra posição aqui, né? E aí ele remove o cara do fim, tá bom? Era o início, na verdade, né? O I era o início. Tá, mas enfim, ele faz uma. Ele troca o cara de posição, né? Só pra. Porque assim, né? Imagina, ó. Eu tenho que descobrir quem é o mínimo e arrancar da fila. Só que aí, se eu arrancar esse cara da fila, como que eu vou fazer depois? Essa fila vai ficar com um buraco? Ou então eu vou ter que ficar arrastando todo mundo, entendeu? Então aqui o que ele fez é só assim, meu, vamos fazer assim, ó. Eu gravo aqui qual que é a posição inicial, né, o I. Não, na verdade o I não era para o fim mesmo. De novo, o sono aqui tá me pegando, né? Porque é isso mesmo. Então ele usa o I aqui só como índice temporário para saber quem que é o mínimo, né? Tá bom. Então o I, depois desse laço aqui, ó, o I vai ser a posição do elemento que tem o menor custo. Aí ele troca esse cara com como é que chama lá? Ele troca esse cara com o do final para arrancar o cara da fila, tá bom? Para não precisar ficar arrastando todo mundo. Enfim, ele faz um algoritmo ruim, né? Que ele tem que olhar a fila inteira, tá? Ele vai olhar todos os elementos para saber quem é o mínimo, tá? Então, um péssimo algoritmo. E aí, como essa estrutura aqui, ela não tá, os dados não estão organizados, né? Quando você decrementar o valor aqui decrementar o custo lá de um vértice, para mim isso aí não vai fazer diferença nenhuma, tá? Eu não vou, tipo, não vou fazer nada, tá bom? E aí depois, beleza, liberar a memória, eu dou free no vetor, tá bom. Então todas as operações acabaram ficando eficientes, né? Assim, θ de 1, menos essa aqui, ó, que é a mais crítica, né? Né? Quer dizer, não é a mais crítica, vai. Essa aqui, na verdade, essa operação aqui é a que eu uso mais, né? Que eu uso A vezes essa aqui, ó, tá? Mas essa aqui eu uso V vezes, tá? Então ela também é crítica, tá? E aí ela ficou O de V, tá bom? Ou seja, O de V vezes O de V vai dar O de V ao quadrado, tá bom? Bom, aí no final das contas, ó, o algoritmo então ele vai ficar lá, como todas as operações ficaram eficientes, menos essa aqui, ó, o que vai dominar o consumo de tempo do algoritmo? Vai ser justamente isso aqui, ó, tá? Vai ser justamente isso aqui, nessa linha aqui, ó, essa linha aqui, né? Tá? Porque vai ficar V mais A, depois mais V vezes, isso aqui é constante, né? Quer dizer, não, isso aqui é V, né? Lá ele falava que era constante, porque na verdade isso aqui o init aqui, ele está falando que é θ de 1, mas não é, na verdade, né?
o empty tudo bem, mas o free talvez sim, mas o init não. Porque o init tem malloc, ó. O malloc eu não sei se ele gasta tempo constante. Eu não sei, viu? Eu não saberia te dizer se o malloc gasta tempo constante. Beleza, vamos acreditar que é constante. Então, ó, então aqui, né? Uma vez, duas operações de tempo constante, depois V vezes de tempo constante, V vezes tempo constante, V vezes O de V e A vezes tempo constante. Então, qual é o cara aqui né, que domina isso tudo? Vai ser essa linha aqui, vai ser o V ao quadrado, tá bom? Ou seja, né, conclusão aqui, ó. O consumo dessa função é V ao quadrado, implementando a fila de prioridades desse jeito tosco que a gente fez aí, tá bom? Só que esse consumo aqui, ele já é o melhor que dá para fazer se o digrafo for denso, tá bom? Porque vocês lembram que quando a gente fazia busca em profundidade, busca em largura, né? Qual era o consumo de tempo? Era isso aqui, ó, né? Ó, era V mais A se fosse a lista de adjacência e era V ao quadrado se fosse matriz de adjacência. Só que lembra que quando o grafo é denso, esse A aqui, ele vai ser proporcional a V ao quadrado, tá? Então, quando o grafo é denso, não importa se é matriz de adjacência ou lista de adjacência, o consumo vai dar igual, vai dar V ao quadrado, tá? Da busca em largura, da busca em profundidade, tá? E aqui o Dijkstra também tá dando V ao quadrado, tá bom? Então, assim, melhor que isso não dá para fazer, tá? Beleza. Eu tenho que examinar cada arco pelo menos uma vez, né? E eu tenho V ao quadrado arcos, né? Assintoticamente falando. Tá bom? Então isso aqui é o melhor que dá para fazer quando o grafo é denso, tá bom? Agora, quando o grafo é esparso, aí eu consigo melhorar isso aqui, tá bom? Eu gostaria de chegar nisso aqui, né? Ó, eu gostaria de chegar no V mais A, que é o tempo da busca em largura, né? Só que aí a coisa não é tão simples assim, né? Agora vamos ver o que a gente tem na tabela aqui, ó. Então, assim, o que a gente poderia fazer, ó? Poderia usar um min heap, né? Usando o heap lá que vocês conhecem do heap sort, né? Então aí mudaria, tudo mudaria de figura, tá? Porque aí eu tenho uma estrutura mesmo organizada, tá? Ia mudar todos os tempos aqui, ó, tá? Porque aí quando você fala inserção num heap, não é O de 1, tá? Inserção no heap é log de n, tá? Aí extrair o mínimo, a gente sabe quem é o mínimo em tempo constante, mas para reorganizar o heap vai gastar log de n, tá? Para decrementar o custo lá de um elemento, é como se você estivesse arrancando esse cara e colocando de novo no heap, então você vai gastar log de n. Então um monte de operação aqui que está 1 vai ficar log de n, tá bom? Mas inclusive essa que está v aqui, ó, tá bom? Então essa que está v aqui vai ficar log de n também, tá? Então, ó, quando é para usar esse heap igual aquele que vocês conhecem lá do heap sort, a complexidade do algoritmo vai ser essa aqui, ó, A log de V, tá bom? Então, se o grafo for esparso, esse A aqui ele vai estar próximo do V, né? Então, se tem pouco arco, vai ser alguma coisa perto de V, aí ficaria V log de V, é barato, vamos dizer assim, né? Agora, quando vai tendo mais arcos, aí né, a coisa vai complicando. Agora, esse outro tipo de heap aqui, ó, D-heap, tá? Aqui, esse heap aqui é aquele heap binário, né? Cada nó, ele tem dois filhos. Esse D-heap aqui, ó, ele só vai mudar a base do log, tá? Então aqui é A log de V na base 2, né? Aqui vai ser A log de V na base D, tá bom? Eu nem sei falar para vocês aqui o que é esse D-heap aqui, tá?
Nem me lembro aqui dessa estrutura, como que ela é. Depois tem o heap de Fibonacci, tá? Então o heap de Fibonacci aí vai ficar como? Vai ficar A mais log de V, V log V, tá bom? Então isso aqui, ó, é mais interessante do que o resto aqui, ó. Na verdade, assim, tá numa ordem de um mais eficiente do que o outro, né? Então esse aqui ele é assintoticamente a mesma coisa, né? É A log de V na base 2 ou A log de V na base D, assintoticamente a mesma coisa, só que quanto maior a base do log, o número aqui vai ser menor, né? Então, sabe, é melhor você ter um log com uma base maior, tá? Então, essa estrutura é mais eficiente do que essa. Agora, o heap de Fibonacci é mais eficiente ainda, porque ele não está fazendo A vezes log de V, ele está fazendo V vezes log de V. Tá? Então, V log V é mais barato do que A log V. Tá bom? É claro que assim, se o grafo for muito, muito esparso mesmo, aí o A é quase a mesma coisa que o V. Mas se ele não for tão esparso assim, tá? Então é melhor você pagar V log V do que A log V. E aí você vai pagar um A mais V log V, né? Tudo bem. Melhor do que pagar A vezes log de V, tá bom? Aí tem outros tipos de heap aqui, ó. Bucket heap, tá? Aí vai entrar esse C aqui, ó, que é o maior custo de um arco, tá? Que isso não entrou aqui nos outros, né? Aí tem que ver como essas estruturas estão implementadas, mas aqui, ó, é um caso específico, porque às vezes você vai falar assim, ah, o meu grafo, os custos dos arcos são tão baixinhos que vale a pena, eu vou pagar praticamente A mais V, né? Só que a diferença é que eu vou multiplicar esse custo aqui no V. E aí, se esse custo for pequeno, tipo 5, 3, sei lá, um custo baixinho, aí você vai falar, ah, meu, vou usar esse bucket heap aqui, tá bom? Então, um caso bem especial, tá bom? Aí tem esse outro aqui, ó, radix heap, tá? Que aí ele vai ter, né, é isso que vocês estão vendo aí, ó, V log de V vezes o C aí, tá bom? Mais o A, né? Certo? Então, e vai entrar assim o custo do maior arco aí na jogada, tá? Que isso aí não tem a ver com, isso não tem a ver com o tamanho da entrada, né? Porque você fala, eu tenho um grafo que tem 3 vértices, mas só que um desses vértices tem um custo lá, 1 milhão, né? Então, sabe, isso não tem a ver com o tamanho da entrada. Às vezes o grafo é pequenininho e esse C aqui é gigante. E às vezes o grafo é gigante e esse C aqui é pequenininho, tá? Então esse parâmetro aqui ele não tem a ver com o tamanho da entrada, tá? Só vai valer a pena quando a entrada tiver essa peculiaridade de ter custos pequenos aí nos arcos. Aí aqui, ó, só de curiosidade, né? Se você for olhar agora cada operação, quanto que ela custa, né? Nessas estruturas. Então, quanto custa a inserção, a remoção do menor elemento e quando decrementa lá o custo do vértice, né? Quanto custa cada coisa dessa? A tabela está preenchida, eu não vou me alongar mais, até porque minha garganta já tá estourando aqui. Certo, pessoal? Então essa aí foi a nossa última aula. Qualquer dúvida, vocês me perguntem lá no Whats. Só assim uma curiosidade, tá? Eu vou colocar o slide 15 lá no E-Disciplinas também, mas é só para tipo, para quem tiver uma curiosidade, porque ele tem uma continuaçãozinha aqui, ó. Eu não vou explicar, tá? Porque a gente teria que olhar melhor esse algoritmo, né? Por que que ele está correto, né? Quais são os invariantes e tal, aquela coisa toda. Seria para uma próxima aula que a gente não vai ter, né? E aqui, ó, no slide tem, ó, tá? Tem os desenhos aqui e tal, né? Então, sabe, de repente pode ajudar vocês. Obviamente eu não vou cobrar isso em prova, tá? Eu vou até escrever lá no arquivo lá do E-Disciplinas, que isso aqui não cai na prova, tá? Então a aula 15 não cai na prova. Mas eu vou deixar lá, tá? Para quem quiser dar uma olhada, aí, aí vai estar lá. Beleza, pessoal? A aula acho que deve ter ficado longa pra caramba aqui. Abraços aí. Tchau, tchau.